E aí, pessoal, vamos para a nossa segunda aula de matemática com Python para aplicação na disciplina de cálculo numérico. Nessa primeira aula, vocês viram que a gente já fez nossos primeiros programas, os programas bem simples, né? Mas a gente já conseguiu desenvolver. Só que qualquer conhecimento básico a gente ainda não consegue fazer um programa mais evoluído quando precisar de opções. Imagina você chegando na lanchonete e alguém tem que apertar lá a opção. Se você escolher um, vai para crédito, o segundo vai ser débito, o terceiro vai ser Pix, por exemplo. Para fazer esse tipo de programa, a gente precisa de outras estruturas. Vamos ver as estruturas condicionais e também um dos laços de repetição, que é o while. Então, cuida e vamos para a aula. Pois é, pessoal, hoje nós vamos falar sobre estruturas condicionais e estrutura while, né? Como eu disse, aqui é uma introdução ao Python. Aqui ainda não podemos dizer que nós estamos falando de cálculo numérico. Nós estamos ambientando, né? Vendo aonde a gente vai implementar os códigos lá do cálculo numérico, né, os algoritmos que a gente vai encontrar lá para resolver sistema de equações, resolver polinômios, integração, interpolação. Então, fazer tudo isso aí, a gente vai jogar dentro do Python, né? Vamos programar para que os nossos programas encontrem aí essas melhores soluções. Tá certo? Então, partiu, bora simbora! Bom, o que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai ver estruturas condicionais, exemplo de if, e else e elif, apesar de não estar ali, operadores de comparação ou relacionais. A gente vai ver estruturas de repetição, exemplos de while, loops infinitos com while, como corrigir essa parte também, exercícios resolvidos e, no final, as considerações finais. Vamos embora para a aula. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: quais são as estruturas condicionais? O que é que ela nos permite? As estruturas condicionais permitem que nós tomemos decisões com base em condições. Então, claro que nem tudo na vida já é dito e pronto, como calcular a área de um círculo, a pi ao quadrado. Às vezes nós precisamos tomar decisões com base em algumas condições. Se isso aqui acontecer, eu faço isso. Se aquilo ali acontecer, eu faço aquilo. Tá certo? Por exemplo, se chover, eu fico em casa. Se não chover, eu vou jogar bola. Tá certo? Eu vou correr. Então, na vida da gente também é assim, na nossa vida pessoal, tá certo? Nós tomamos decisões com base em algumas condições. Para programação não é diferente. Nos nossos programas aí que a gente vê em supermercados, por exemplo, que a gente vê em consultórios médicos, tem umas certas condições. Você tem plano de saúde? Sim, a atendente vai apertar uma tecla. Se você não tem, aperta outra. Se você chega para ser atendido em um hospital, idoso, tem prioridade. Você clica numa tela. Se não tem, se não é idoso, clica em outra. Se o nível do pessoal chegou doente, é um tipo. Se chegou um pouco melhor, é outro. E assim por diante. A vida é assim. E para programação, a gente usa para essas condições, principalmente o if, o else e o elif. Nós vamos fazer aqui exemplos para mostrar a vocês. O if funciona como se fosse um se. Se isso acontecer, então faça isso. Tá certo? Então o nosso if funciona dessa forma aí. Se isso aqui acontecer. O elif se a primeira condição não acontecer, então, vamos para outra. Se agora acontecer essa, faça isso. Tá certo? Aí outro elif, se isso aqui acontecer. E o else funciona como, se nada aconteceu do que estava previsto, então faça isso. Tá certo? Por exemplo, só para vocês terem aí uma ideia, eu quero saber o seguinte: se o cara digitar um número menor que 5, printe a mensagem, seu número é menor que 5. Se um cara digitar um número entre 5 e 8, tá certo? 5 e 10, vamos botar assim, 5 e 10, então eu digo, seu número é um número entre 5 e 10. E aí, claro, evidentemente, o cara pode digitar qualquer número, eu vou botar um else. Caso não aconteça nenhuma das duas condições anteriores, eu vou printar a seguinte mensagem: seu número é maior que 10. Tá certo? Botando aí o cara digitar entre 5 e 10, então printar a mensagem: seu número é maior que 10. Ou seja, não aconteceu nenhuma das duas condições, vai para a terceira condição. Beleza? Esse é um exemplozinho para poder vocês entenderem qual é a ideia do else. Mas nós vamos fazer isso na prática. Vamos já abrir aqui o Colab e vou mostrar a vocês. Vamos programar, fazer alguns programazinhos aqui para vocês. Beleza? Simbora. Essas estruturas são usadas para controlar o fluxo de execução do programa. Claro e evidentemente. Vamos para o nosso primeiro exemplo aqui, tá certo? Eu coloquei aqui primeiro. Para quem programa, pessoal, uma dica importante é fazer primeiro no papel. Eu acho fundamental.
A gente aprendia antigamente, na época de graduação, eu não usava, claro, essa linguagem de programação que a gente tem hoje, né, como o Python, que é bem mais moderno e tudo mais. A gente usava uma bem antiga, Pascalzinho e tudo mais. Mas nossas primeiras aulas era escrevendo o programa. A gente tinha que fazer o programa, imaginar o programa rodando, para depois você ir programar. Na minha época de graduação, eu achava isso horrível, tá certo? Poxa, meu irmão, por que é que eu não boto lá no programa e vou testando? Hoje eu vejo a importância, depois que eu voltei a programar novamente, usando o Python, usando o Octave, tá certo? Começa a trabalhar mais com programação, eu acho fundamental você tentar escrever no papel mais ou menos a sua ideia, tá certo? Vocês vão ver que ele vai fazer isso em cálculo numérico, fazer aqui ali a ideia do que eu quero botar no meu programa e tentar imaginar o programa. Porque até para você encontrar os erros e os bugs que esteja dando no seu programa, é melhor, tá certo? Então fica aí o meu conselho. Então esse programa é um programa que vai fazer uma coisa bem básica, vai calcular a média aritmética, tá certo? Então eu chamei a minha primeira variável de nota 1, então vai ser um número inteiro, é uma nota entre 0 e 100, a nota do primeiro bimestre, né? Tá certo? Então a nota entre 0 e 100, eu boto o int, como vocês estão vendo, o int porque é um número inteiro, não vamos aceitar nota quebradas. Nós temos o nosso input, aí depois informe a nota do bimestre 1, uma nota entre 0 e 100, a nota 2, que vai ser um número inteiro também, input, só muda ali a mensagem, informa agora a nota do bimestre 2 entre 0 e 100. Aí o que eu vou fazer com essas notas? Vou armazenar numa variável chamada média. Essa minha média vai receber a soma da nota 1 mais a nota 2 dividido por 2. Então, claro, média aritmética, somar a nota 1 com a nota 2. E aí eu faço a seguinte coisa. Nessa minha escola, nesse meu programa aí, só tem duas condições. Ou o aluno está aprovado ou está reprovado. Imagina aí que para um concurso, uma seleção, então não existe recuperação. Tá certo? O if, esse meu if que funciona. Média, o que é média? É o que eu armazenei, a média aritmética. A média, se ela for maior ou igual, tá certo, a 60, eu vou printar a mensagem. Você foi aprovado ou aprovado. Caso isso não aconteça, ou seja, se tirar um número menor do que 60, então ele vai estar, vou printar a mensagem reprovado. Bora lá olhar como é que fica isso lá no nosso Colab. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos criar o nosso programazinho. Lá nós tínhamos colocado, primeiro calcular nota 1, né? Vamos solicitar ao nosso usuário que digite a nota 1, então input. Input não, primeiro inteiro, né? Dizer a ele que nós queremos que ele digite uma nota inteira. Não vamos aceitar ali o coisa. Aí vai ficar parênteses. Aqui vocês já sabem que a gente pode usar a inteligência artificial, né? Ela vai dando quase uma adivinhação ali pelo que a gente quer, né? Vamos fazer um algo. Digite a nota do primeiro bimestre. Tá certo? Ou do bimestre 1, bora botar assim. A nota do... É incrível, parece que eles escutam a gente, né? Do bimestre 1. Beleza? Então vamos colocar. Lá ainda dizia assim, entre 0 e 100. Então, vamos avisar, né, ao usuário que tem que digitar uma nota entre 0 e 100. Se o cara tirou 10, coloca 100. Tá certo? Então, feito aqui a primeira. Claro, aqui eu vou até fazer o seguinte, copiar, para não ficar perdendo tempo, e colar. Lembrando, pessoal, que você tem que corrigir, né? Não pode ter a mesma variável. Nota 1 agora que vai ser a nota 2. E o bimestre 1 agora vai ser o bimestre 2. Nota 1, nota 2. Agora vamos calcular a média aritmética. Então, nós chamamos lá de média. Igual, aí eu vou fazer aqui, ó, a parênteses, somar a nota 1, certo? Mais a nota 2. E para esse programa aqui já deu certinho, ó. Dividir por 2. Beleza. Fizemos, calculamos a média. Agora nós vamos para o nosso if. Se agora a média for maior ou igual a 60, né? Vou ter 50 aqui. Se a média for maior ou igual a 60, nós vamos printar uma mensagem. Faltou 2 pontos aqui, né, pessoal? Toda vez que termina o if, aí você coloca aqui sempre 2 pontos. Tá certo? E para poder ficar dentro do if, o meu print, né?
tem que estar o espaçamento aqui, né, ó, diferenciado entre o if, começando ali depois do nome if. Então, vamos lá, print. Então, print. Aqui, aí vamos printar o cara tirou maior do que 60, então vamos botar aqui aprovado. Aprovado. E claro, se isso não aconteceu, então é porque aconteceu um else, né? Então aconteceu else. Ou seja, se ele não tirar nota maior do que 60, então eu vou printar, né? Printar aqui agora reprovado. Reprovado. Boa. Reprovado. Então vamos colocar para girar. Rodar. Opa, sim, faltou os 2 pontos. Ó. Sempre esqueço esses 2 pontos. Faltou os 2 pontos. Importante aí que a gente coloque sempre os 2 pontos. A nota do bimestre 1 vamos colocar. Vamos supor que o cara tirou 60 na risca. Depois tirar 80. Vamos fazer ele aprovado e ele reprovado. 80. Claro, aprovado. Tá certo? Claro, ele está aqui aprovado. Vamos botar agora que ele tirou um reprovado. 50. Depois ele tirou ali um 30. Está ali aprovado. Reprovado agora, né, pessoal? 50, 30, 80, 20 por 2 dá 40, dá reprovado. Então acontece um ou outro. Percebem aí o que é que faz o if, o que é que faz o else? Esse é o nosso primeiro programazinho mais simples para vocês entenderem. Se a média dele fosse maior que 60, está aprovado. Se a média dele for menor que não for maior do que 60, é porque ele está reprovado. Maior ou igual, né? Ok? Vamos embora. Bora voltar para a aula. E aí, pessoal, vocês viram que lá no nosso programazinho a gente usou um operador que foi para fazer uma comparação. Se a média era maior ou igual que 60. A esses operadores a gente chama de operadores de comparação ou relacionais. Então é importantíssimo que vocês tenham esses comparadores, esses operadores já na mente, tá certo? Como é que você adquire isso? Claro, quanto mais você fizer, mais claro, evidentemente, vai ficando na sua mente, tá certo? Mas inicialmente, se você está programando, é a primeira vez que está programando e tudo mais, está aprendendo aqui com a gente, printa essa telazinha ou faz anotações, fazer anotações, para que vocês vão fixando esses operadores, tá certo? Então, como você coloca 2 iguais, isso significa dizer igual. Ó, se você coloca só um igual, então A igual a 2. Isso você está dizendo o seguinte, ó, variável A recebe o valor 2. Mas quando você faz A igual a 2, é como se você estivesse dizendo a letra A é igual a 2. Tá certo? Então você bota 2 igual quando você quer fazer. Nesse caso aí da gente, ó, se você colocasse lá no Colab do seu Python, né, 3 igual a 2, o programa ia retornar false. Ia aparecer essa palavra, false. Por quê? Porque 3 não é igual a 2. Tá certo? Quando você bota a exclamação junto com o igual, exclamação depois o igual, você está perguntando se é diferente. Nesse caso, 3 é diferente de 2, você coloca isso no programa, retorna true. True quer dizer verdade. Opa, é verdade sim. Vai aparecer essa mensagem desse jeito. True, certo? Verdade. Aí tem uns símbolos que você já conhece da matemática, maior ou menor, né? 3 é maior que 2, vai tornar true. Verdade, 3 é maior que 2. Menor que, se você botar 3 menor que 2, vai retornar false. Afinal, 3 não é menor que 2. Se você bota maior igual, e tem que ser nessa ordem, viu? Maior, igual ou igual, aí você está perguntando, é maior ou igual? Então, 3 é maior ou igual que 2? Sim, ele é maior que 2, então é uma das duas, funciona, vai retornar true, verdadeiro. E se ele bota menor ou igual, está perguntando, é menor ou igual? 3 é menor ou igual a 2? Não, então vai retornar false. Então essa tabelazinha é importantíssima. Essa e a próxima tabelazinha que a gente vai ver, ó, que são os operadores lógicos. O que é operadores lógicos? É se uma coisa acontece e a outra. Por exemplo, o AND funciona como I, certo? I. Isso, para quem já estudou lógica, matemática, é bem fácil de entender, né? É bem fácil de entender. Mas vamos supor aqui, eu vou estar supondo aqui que estou dando aula para quem nunca viu lógica matemática, nunca viu programação, então eu vou explicar aqui de uma maneira, tentar ser o mais didático possível. Então vamos lá. E você imagina aí que você tem um sobrinho ou uma sobrinha, tá certo? Um filho ou uma filha, uma criança, porque criança é algo mágico, interessantíssimo. Então, você pega uma pessoa como essa daí
E você sabe o seguinte, você saiu de casa, ela ficou tristezinha, né? Porque você teve que sair de casa para resolver seus problemas, mas aí para não ficar triste, você promete, ó, quando eu voltar, vamos imaginar que seja uma criança aí da sua família, e aí, ó, quando você voltar, você promete, ó, eu vou trazer um brinquedo A e o brinquedo B, certo? Um brinquedo A e um brinquedo B. Beleza. Quando você voltar para casa, se você trouxer o brinquedo A, mas não trouxer o brinquedo B, a criança vai ficar triste. Concorda? Você prometeu o brinquedo A e o brinquedo B. Eram 2 brinquedos que você prometeu, e você só trouxe um. Beleza? Criança pega no pé, pega na palavra. Por isso que eu estou botando criança no meio. Eu também sou uma criança e também pego na palavra. Se me prometer as 2 coisas, eu trago as 2 coisas. Então ficaria triste sim. Se trouxer o B e não trouxer o A, também vou ficar triste. As crianças vão ficar tristes. Tá certo? Também vão ficar tristes. Se você prometeu I, então você tem que fazer as 2 coisas. Ok? Você tem que fazer as 2 coisas. Se meu time, que é o Flamengo, um grande nação flamenguista, tá certo? Abraço a todos os flamenguistas que estão assistindo. Promete no começo do ano, o presidente lá, se eleger, prometeu que, ó, vamos ser campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Se ele for campeão brasileiro, ele não cumpriu a promessa dele, porque ele perdeu a Libertadores. Se ele for campeão somente da Libertadores, então quer dizer que ele também não cumpriu a promessa, porque ele perdeu o brasileiro. Ele só vai cumprir a promessa dele se ele for campeão brasileiro e da Libertadores. Esperamos que esse ano consiga. Tá certo? O vídeo está sendo gravado em 2025. Vocês vão assistir anos depois. Opa! Isso é o I, o N. Então você vai usar sempre esse N. Aí na nossa tabelazinha eu botei X, N, Y. Se o X for verdadeiro e o Y for falso, o programa vai retornar. Na verdade, pessoal, ele não resulta em true. Está errado aí na nossa tabela. Tá certo? Ele vai retornar falso. Ele retorna falso. Tem um errozinho aí. Esse aqui não é true. Tá? Eu passei falso. Aí foi um erro de digitação meu. Perdoe-me. Beleza? Vou mostrar isso também lá no nosso programazinho. No Colab. Ó, o OR funciona como ou. Ou uma coisa ou outra. Tá certo? Uma coisa ou outra acontece. Então, X ou Y. Então, agora, a mesma brincadeirazinha. Você promete agora a uma criança que vai trazer o brinquedo A ou o brinquedo B. Tá certo? Se você traz o brinquedo A, tá certo? A criança já está feliz, porque você prometeu que era um ou outro. Se você traz só o brinquedo B, a criança está feliz, porque você prometeu um ou outro. Se você trouxer os 2, ela vai ficar mega feliz, porque você trouxe os 2. Ela só vai ficar triste quando? Ela só vai ficar triste quando você não trouxer nada. Nem trouxe o A, nem trouxe o B. Ou seja, quando é falso sua promessa sobre A, falso sua promessa sobre B. Você não cumpre a promessa nem para o brinquedo A, nem para o brinquedo B. Então, o ou significa isso. Boa. Aí na nossa tabela, agora vamos ver se agora eu copiei certinho, né? Tem true or false. Resulta em true. Claro, eu tenho aqui verdadeiro ou falso. Opa, o X é verdadeiro. Se tem um verdadeiro pelo menos, vai estar sempre resultando true. Então, realmente está verdadeiro aí. Corretozinho agora a tabela nessa linha 2 está correta. Lembrando que na linha 1 está errada. É para ser false. Not. Not X. Vamos lá. O que é o not? O not ele muda o valor lógico. Se era verdadeiro, se você falar algo que é verdade e eu digo não, então é porque eu estou negando. Então, o que era verdade agora passa a ser falso. Pelo menos alguém coloca um not na frase, mas se torna falso. Então, eu vou dizer, ó, o Sport é campeão de 87. Se eu boto um não aí, ó, o Sport não é campeão de 87, então, se o Sport ser campeão de 87 era verdadeiro, agora se tornou não ser campeão é falso. Se for falso, então se torna agora verdadeiro. Estou batendo direto nesse microfone. Não sei se vai sair no áudio aí. Se tá, desculpem. Beleza, pessoal? Aí a nossa tabela. Então, pega bem essas 3 coisinhas. O and, o or e o not. Certo? E a escrita é dessa forma mesmo. Vamos lá, pessoal. Bora ver essa questão dos operadores lógicos aí. Vamos abrir mais um código aqui, né? E vamos fazer aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar que 3 ele é maior que 2, eu vou perguntar e... Aí eu vou colocar aqui outra coisa verdadeira. 4 é maior que 2, ou seja, 3 é maior que 2 é verdadeiro. 4 é maior que 2 é verdadeiro. Se eu perguntar a ele, ó, mandar ele girar aqui,
Ele vai dizer true, verdade. 3 é maior do que 2 e também é o contrário. Se eu coloco, por exemplo, aqui 1 é maior do que 2, é falso. Só em um dos dois está falso, vai dar false. Rodou? Falso. Falso e verdadeiro vai dar falso. Agora, se eu tivesse, no lugar do N, eu tivesse OR, né? Ou 1 é maior do que 2, ou 4 é maior do que 2, aqui é falso, mas o 4 é maior do que 2, ele vai dar verdadeiro. Ó. Basta ter um dos dois verdadeiro, certo? Se os dois só vai dar falso se os dois estão falsos. Por exemplo, aqui é um 0. 0 é maior do que 2? Não, falso aqui, falso aqui. Então ele vai dar falso. Ok? E o not ele vai negar, né, pessoal? Por exemplo, eu tenho aqui 0 é maior do que 2, a gente sabe que é falso. Mas se eu coloco not, tá certo? Se eu coloco not, ou seja, o que é falso vai se tornar verdadeiro. Boa? Bem tranquilo, né? Simbora. Nós vamos entrar, pessoal, agora na nossa estrutura de repetição, tá certo? Essa estrutura de repetição, né, permite que um bloco de código seja executado várias vezes. Então, imagina aí, por exemplo, que você pede que alguém digite um número. E aí você pede, agora digite o segundo número. Sendo que esse segundo número, eu quero que ele seja menor do que o primeiro. E aí eu crio um sistema while, porque se o cara digitar um número maior do que o primeiro, eu vou mandar ele repetir, ó, esse número não é válido, digite um outro número. E aí eu faço a pergunta novamente. Ele digita, eu testo de novo, será que esse número é menor do que o primeiro? Se ele for menor, beleza, eu continuo o meu código. Se ele for maior, eu uso o while novamente. Ele entra no while, opa, ele é maior do que o número, quero digite um número menor do que o primeiro, tá certo? Então, eu posso usar esse while para ele ficar repetindo, fazendo aquela operação. Claro, esse meu exemplo inicial, pessoal, é bem básico mesmo. Então, apenas para que vocês entendam o que ele faz. Ele testa e manda fazer. Enquanto aquela condição está existindo, continue fazendo, tá certo? Por exemplo, eu criei em sala de aula, acho que esse ano ainda já, por exemplo, um programa que fazia o seguinte, a gente sabe que a soma dos termos de uma PG infinita, né? É possível calcular uma PG infinita. Por exemplo, se você somar meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 32, infinitamente, a soma desses números aí é igual a 1, começando a partir de meio, né? Tá certo? E se eu começar a partir do 1 mais meio, mais 1/4, mais... e aí por diante, a soma vai dar 2. Boa, tranquilo. Bom, aí eu fiz um desafio aos meus alunos da seguinte forma. Cria um programa aí, vamos criar aqui um programa juntos, de qual, como ele vai chegar em 2, essas somas infinitas, quantos termos eu preciso, por exemplo, para alcançar um número maior do que 1.95? E aí vamos criar um programa desse. Então o que é que o programa fazia? O programa pegava os números e ia construir na APG, 1 mais meio, mais 1/4, e já ia somando. 1 mais meio dá 1.5. Aí testava. Opa, 1.5 é um número maior do que 1.95? Não, não é. Então, continua construindo a APG. Aí somava 1 meio, né? Agora 1/4. Aí vai lá, soma 1.5 mais 1/4. Opa, esse número é maior do que 1.95? Não. Constrói novamente a APG. Outro termo. Pega o próximo termo, é 1 sobre 8. Pega a soma anterior e soma com 1/8. É maior do que 1.95? Não. Continua fazendo. E aí ia fazendo. E aí eles conseguiam dizer quantos termos eu precisava, claro, evidentemente, quantos termos eu precisava para chegar em um número maior do que 1.95. Beleza? Então, a estrutura while serve para isso, para esse tipo de teste. Enquanto não acontece aqui, aquela condição que você colocou, continue fazendo, continue fazendo, continue fazendo. Boa? Em Python, as principais estruturas de repetição são o while e o for. Nesta aula, nós vamos se limitar ao while, certo? Na próxima aula, a gente vai falar sobre for, falar sobre ranger, a outra estrutura de repetição. Mas a aula de hoje vamos falar somente sobre o while, tá bom? A estrutura while é usada quando queremos repetir um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira, como eu disse a vocês. Boa! Um exemplo aí da utilização do while é esse daí, ó. Eu criei um contador, tá certo? Criei um contador, essa primeira parte é só um contador, um count igual a 1. While count, que seja menor ou igual que 4.000, o que ele está dizendo? Opa, enquanto esse contador for um número menor que 4.000, então print
a palavra olá. É como se eu dissesse olá. Então, aí eu boto na próxima linha. Um conte mais igual a 1. O que ele faz? Ele incrementa o contador. Ou seja, meu contador que era 1, agora ele é 2. Aí ele sobe de novo para perguntar. O 2 é menor que 4.000? É. Então printa de novo a palavra olá. Aí ele printa olá. Aí depois ele faz 2. Agora, que era o meu contador que era 2, agora vai para 3. Opa, 3 é menor que 4.000? É. Então printa novamente olá. Olá. Tá certo? E aí vai fazendo essa questão até chegar a um número 4.001. Porque quando chegar em 4.001, ele vai perguntar, opa, 4.001 é menor ou igual que 4.000? Não. Se não é, para. Aí ele sai da estrutura do while e vai lá printar a palavra fim. O programazinho aí é bem básico, é só para vocês entenderem aí a questão do while. Vamos fazer questões melhorzinhas no final dessa aula de hoje, vamos fazer questões melhor envolvendo o while. Mas vamos fazer isso daí agora, neste momento, só para mostrar a vocês. Claro que eu vou botar até 4.000. Vou diminuir ali para 4, 5 só. Vamos fazer esse programazinho lá no nosso Colab. A aula tem que ser prática. Como eu disse a vocês, né, pessoal? Bora criar aqui o códigozinho. Claro, então nós vamos botar até 5.000. Então, primeiro criar um contador. Tá certo? O contador vai iniciar em 1. Vamos criar aqui o nosso while. While. Já está aqui, ó. O while. Vamos colocar a nossa condição. A nossa condição é que o nosso contador, enquanto ele for menor ou igual, vamos botar só 5. Certo? Menor ou igual que 5. Enquanto ele for menor ou igual que 5, eu quero que ele printe a palavra cálculo. Vamos mudar a palavra olá para a palavra cálculo. Tá certo? Cálculo numérico. Para printar a palavra cálculo numérico. Bom, agora eu vou colocar, vou incrementando meu contador, né? Ó, conte. Aqui é a nossa variável. E agora vamos incrementar o nosso contador. Mais, né? Mais igual a 1. Ou seja, ele agora que era 1, agora vai ser 2. E aí por diante. Quando ele chegar lá no limite dele, eu quero que ele printe a palavra fim. Printe a palavra fim. Vamos lá, botar aqui para ele girar. Opa, sempre esqueço os 2 pontos. Não esqueçam. Aqui ó, colocou 1, 2, 3, 4, 5. No final ele printou 5 vezes, né? E no fim a palavra fim. Beleza? Essa estruturazinha, um exercíciozinho muito simples, professor e tal. Mas essa estrutura, pessoal, ajuda vocês em futuros programas. Tá certo? Vamos criar alguns programas aqui e também nas aulas, que é interessante. Você pega a função while, você sabe quando parar, colocar contador dentro da estrutura while, para que ele faça os testes, mas até certo ponto, não passa ali a vida todinha fazendo, certo? Dando opções ao usuário. Beleza? Então, é um exercício simples, mas que tem bastante serventia no futuro aí. E quando eu for fazer os programas, pessoal, vão fazendo também aí também. Tá certo? Esses programas vão fazendo também aí também. Vai ter que praticar bastante. Pessoal, o while pode ocorrer de ele ficar em um loop infinito, tá certo? Como eu estou dizendo, por exemplo, você pede para o usuário fazer algo do tipo, imaginei, um gerador de senha. Vocês já viram aquele gerador de senha? Digite uma senha, repita a sua senha. Aí a pessoa erra, aí vai aparecer a mensagem. Você errou a sua primeira senha, né? De acordo com a original. Repita a sua senha novamente, vai colocando. Vou até fazer um dessa forma aqui para a gente. E aí, claro, a pessoa não vai ficar o dia todo ali testando. Mas senão, poxa, fica chato, né? A pessoa testando o dia todinho ali a sua senha, errando. Tá certo? Então, em algum momento, o banco, o programa tem que dizer, de carta de crédito, acredito que 3 vezes já bloqueia o cartão. Né? Faz alguma coisa, bloqueia o cartão. Quando você vai passar o cartão e digita a senha 3 vezes, bloqueia o cartão. Então, isso pode ocorrer, porque se você deixar só o while, ele pode ficar entrando ali em um loop infinito, por diversas formas, tá certo? O cálculo numérico, vocês vão ver que não é obrigação porque eu coloco esse comando true, como eu coloquei aí, não. Beleza? Vamos lá. Eu dou um exemplo aí de loop infinito, mas um loop infinito bem simples. Eu coloquei aí, ó, o while sendo true. O que é o true? O while, sempre que for verdadeiro. Opa, é verdadeiro? Então ele vai ficar sempre fazendo isso, ó. Print, execução de um loop infinito.
Se eu colocar no meu programa lá, no Colab, vocês vão ver lá, se eu colocar lá no Colab, só essas duas linhas, ele vai ficar printando essa palavra, execução de um loop infinito, infinitas vezes, não vai parar, só printando, esse número infinitas vezes. Ah, professor, como é que eu paro faço possível para parar esse loop? Você pode colocar uma condição que é chamada break. Opa, em um certo momento, break, pare, tá certo? Ou seja, em certo momento, pare. E aí ele vai lá e faz o pare. Você pode colocar essa condição, um while junto com o if, para poder criar essa condição, ou você simplesmente pode botar, como eu coloquei aí, o comando break. Então, eu faço while true, o while já está dizendo, opa, eu vou ficar fazendo loop aqui infinito, que massa. Mas aí quando ele printa a primeira vez, que ele vai lá e encontra a palavra break. Eu vou, pare. Ele só vai printar uma vez. Tá bom? Bora ver como é que funciona isso aí na prática. Vamos lá, pessoal. Bora abrir aqui outra linha de código. Tá certo? Vamos criar o comando while, né? O nosso comando while agora. Vamos colocar a condição sempre verdade, certo? 2 pontos e vamos printar aqui. Eu vou printar a palavra alci. Vou me tornar infinito. O que vai acontecer, pessoal, quando eu fizer aqui? Como eu não botei nenhuma condição de brecar, então isso aqui é sempre verdade. Enquanto for verdade, é sempre verdade. Por princípio, né? Então vai ficar publicando a palavra alci infinitas vezes e não vai parar. Ó. Cliquei aqui, alci infinitas vezes, tá certo? E não vai parar de jeito nenhum. Então como é que eu faria para poder parar? Eu clico aqui, ó, pronto, parei ele aqui. Vou agora copiar, fazer nosso código. Vou colocar agora a palavra break. Opa, break. Opa, aí ele só faz uma vez. Ele só vai fazer o nome alci uma vez, porque ele printou alci, ele quer ficar infinito, mas ele botou um break aqui. Ok? É assim que a gente bloqueia para o nosso loop, né, infinito. Você vai colocar lá a palavra break. Geralmente tem que colocar essa palavra break dentro de uma condição e tal, depende muito aí de como é que está seu programa. Valeu! Pronto, pessoal, chegamos agora aqui com o básico que a gente estudou na aula de hoje, os exercícios resolvidos. Você pode resolver porque eu vou resolver agora aqui para vocês. Então vamos embora. O primeiro programa ele pede o seguinte, ó, construa um programa que solicite ao usuário criar uma senha de 4 letras, peça ao usuário para repetir a senha, caso seja igual à primeira, printe a mensagem senha escolhida com sucesso, e caso não, solicite que repita novamente a senha escolhida. Bora fazer esse programazinho lá no Python. Vamos lá, pessoal, bora fazer aqui. Abrir o código e vamos fazer nosso primeiro exercício resolvido. Subindo aqui. Vamos lá. Primeiro eu vou pedir a senha. Vou guardar já na palavra senha, igual, como ela é um string, né? Vai ser 4 letras. Nós vamos fazer assim, ó, o input, né? E vamos solicitar aqui a senha. Digite sua senha. Ok? Digite aqui a sua senha. Vou ter um espaçozinho aqui para ficar melhor visualizar. Bom, agora nós vamos pedir para ele repetir a senha. Repetir. Vou colocar aqui senha. Vou armazenar aqui. Input. Né? Soltar a mensagem para ele. Repita sua senha. Como se a gente estivesse fazendo aquela partezinha quando você vai fazer a primeira vez a senha de qualquer coisa. Né? Você faz a senha e depois repete a senha. Repita sua senha. Bora. E aqui eu já vou fazer a primeira condição. If. Se. Vou usar o while aqui para fazer isso aqui. While. Vou botar assim, ó. While. Enquanto a senha, né, for diferente é o quê? Interrogação igual. For diferente da variável repetir senha, ela já aparece aqui, ó. Repetir senha, nós vamos solicitar para que ele continue pedindo. Beleza? Continue pedindo. Ctrl C, Ctrl V.
ok? Uai, se ele for diferente. Mas, se o cara fizer isso igual, se for igual, né? Ou seja, se a senha for igual, a gente vai, ó, ele dá aqui a nossa ideia, só vou printar diferente, né? Eu vou printar aqui, vou deixar a senha válida, tanto faz, a mensagem é o que menos importa. Senha válida. Tá bom? Então, enquanto ele errar, vai ficar continuando. Vamos lá. Depois eu vou acrescentar uma coisa aqui a mais para vocês. Olha lá. Vamos rodar aqui senha. Vamos escolher aqui A, B, C, D. Vou primeiro acertar a senha. Repetir agora a minha senha. Vou colocar A, B, C, D. Eu acertei e vai aparecer senha válida. Boa. Se eu errasse A, B, C, D, certo? A, B, C, D. Aí vamos supor que eu erre. Pode A, B. Ó, errei aí, né? Porque A, C está diferente elas. As duas senhas. Ele vai fazer o quê? Pedir de novo. Repita a sua senha. Aí eu erro novamente. Aí o que é que ele faz? Repete sua senha. De novo. Errei de novo. Enquanto eu for errando, ele vai pedir, ó. Só que ele não vai parar nunca de pedir, enquanto eu não errar. Então, bora fazer igual os cartões de crédito? Bora botar um limitador nisso aí, né, pessoal? Para que ele possa repetir no máximo 3 vezes. Eu vou parar aqui, travei, isso que apareceu porque eu travei o processo no meio, tá certo? Vamos fazer assim, ó. Vamos criar um contador. Aqui, ó. Um contador, um conte. Vamos colocar aqui isso aqui igual a 1. Criei nosso contador. Aqui eu vou colocar dentro do while, eu vou colocar o seguinte, ó. O if. Se o meu conte for igual a 3 vezes. Eu já botou aqui, ó. 3 vezes. Igual a 3. Né? Vamos colocar aqui o brick. Sem válida. Ele vai printar, né? Vou pegar a ideia dele. Vou printar aqui, ó. Sem válida. E eu coloquei o brick. Tá certo? Coloquei aqui o brick. Beleza? Lembrando que esse contador ficou aqui embaixo. Ele não pode ficar aqui embaixo. Ele tem que ficar ali, ó. Ctrl X. Ele tem que ficar aqui abaixo de senha, né? Nós estamos entrando if. Vou colocar ele aqui. Conte. Certo? Porque ele faz e conta, né? Repita a sua senha e tal. Ele vai contando ali. Por isso que eu coloquei. Vou colocar ele aqui. Vamos fazer aqui, ó. Vamos errar. E lembrando que ele é sensitivo. Ó. Se eu colocar tudo maiúsculo, por exemplo, A, B, C, D, e na minha outra senha tiver pelo menos uma letra minúscula, A, B, C, eu vou deixar o D minúsculo, ele vai dizer que está errado. Ó. Repita a sua senha. Tem que ser também. Se eu botei maiúsculo, tem que ser maiúsculo. A, B, C, D, ó, tudo minúsculo. Errado. A, C, D, E, errei. Aí vai aparecer, opa. Você tentou 3 vezes, senha inválida. Ou cartão bloqueado. É o que acontece. Tá certo? Boa. Gostaram? Resolvido a primeira questão, vamos para a segunda. Nossa segunda questão diz o seguinte. Agora você foi convidado a resolver o seguinte problema. Uma loja de roupas está vendendo camisas básicas com descontos, mas seus funcionários têm dificuldade no cálculo do valor final a ser cobrado. Por isso, o seu Tanaka, o dono da loja, convidou você para criar um programa para calcular o preço final a partir do número de camisas. Seu Tanaka definiu as regras de desconto. Até 5 camisas dá um desconto de 3%. Acima de 5 camisas e até 10 camisas, desconto de 5%. Acima de 10 camisas, desconto de 7%, é o desconto máximo. E aí, pessoal, bora criar os programazinhos para o seu Tanaka? Cuida! E aí, pessoal, bora criar mais um código aqui e vamos fazer o programazinho para seu Tanaka. Vamos embora. Em primeiro lugar, eu vou pedir aqui o número de camisas. Vou botar o nome camisa, velho. Camisa igual. Aí eu quero um número inteiro, então int, né? E aí nós vamos fazer aqui, ó. Eu vou pegar a ideia dele, só que o tab, né? Porque é só bastante tab, eu estou pedindo o tamanho da camisa, e não o tamanho que eu quero. A quantidade, né? Digitar a quantidade de camisa. De camisas, porque o preço vai estar de acordo com a quantidade de camisas. Vamos também, pessoal, imaginar um preço, né? Vou pedir para o vendedor dizer o preço. Então, preço, vou chamar de preço.
né? Não vou botar C cedilha não, vou botar preço com sem o C cedilha, preco, né? E aí vou dizer o seguinte, agora aqui já é um número float, né? Porque pode ser um número quebrado, 12,50, 13,50. E aí vou pedir aqui, ó, a ele o input, né? Digitar o preço da camisa. Vai lá, vamos lá, digitar o tab aqui da gente, pá. Ele já pediu o preço da camisa e ele já calculou aqui o total, ó, a camisa versus o preço. Só que a gente sabe que agora tem os descontos, né? Então vamos lá, colocar os descontos, vamos usar o if. Se por acaso o total, de acordo com o número de camisa, não desconto, se o número de camisa for até 3, ou seja, menor ou igual a 3, não é isso? O exercício assim, né? For 3 camisas, 1, 2 ou 3 camisas, ele vai ter um desconto de 3%. Então vai ficar o total, né? Vamos botar pago, o valor a ser pago, certo? O valor a ser pago vai ser o total que ele iria pagar multiplicado por 0,97, que é 3%, né, pessoal? Tira 3%, basta multiplicar por 0,97. Eu ainda vou colocar assim, ó, desconto, porque eu ainda vou acrescentar isso no meu programazinho para ficar mais bonito ainda. Vou dizer ao meu cliente quanto é de desconto que ele está ganhando. Desconto, aí eu boto 0,03, o total, o valor do desconto, certo? Isso se acontecer. Opa, mas se não acontecer isso, sim, aí eu, claro, evidentemente eu vou printar aqui já. Tá certo? Eu já vou printar aqui, ó, print, tá certo? O print, eu posso botar esse print no final, posso? Vou tentar botar ele aqui no final. Vou botar aqui, ó, vou para cá. Vou usar agora um elif, pessoal. Porque vai ter mais de uma condição, não é só o if e o else, tem outra condição. Qual é a outra condição? Se as camisas forem entre 3, né? Ou seja, menor camisa for maior que 3 e menor ou igual que 5 ou 10, né? É 5 ou 10, não lembro. Vou dar uma olhada. Ó, pessoal, deu uma olhada, na verdade não é 3, é 5 camisas, certo? Então, se for 5 camisas, vai ficar entre 5 e se no máximo 10 camisas, menor ou igual. Até 10 camisas, eu coloco aqui, igual a 10. A 10 camisas. Entre 5 e 10, eu vou fazer essa mesma coisa aqui. Ó. Vou só copiar aqui, ó. Eita. Copiar aqui, Ctrl C. Vou colocar aqui, se for entre 5 e 10 camisas, Ctrl V, certo? Só que, claro, não é 97%, agora o desconto é de 5%. 0,95 e o valor a ser pago no total vai ser de o desconto aqui, nós temos aqui o desconto. Pronto, pessoal, se não acontecer nenhum dos dois casos, eu posso agora usar um else, tá certo? Ou seja, um else é o quê? Não é menor que 5, não é um número de 5 e 10, só pode ser acima de 10. Tranquilo? Ó, pessoal, para cada caso desse aqui, claro, os 2 pontos, eu sempre esqueço. Não esqueçam. Aqui, claro, evidentemente, os 2 pontos. E no meu caso, else, se nada disso aqui acontecer, e aí eu vou colocar o seguinte, é um desconto de 7%, acima de 10, desconto de 7%. Vou copiar e colar aqui também, só que agora como é de 7%, 0,93 para cá e 0,07 aqui, tá certo? E aqui, claro, evidentemente, eu terminado o programa, eu vou printar. Print, já usando aí um conhecimentozinho da aula anterior. Print, vou botar o nosso Fzinho fora, vou colocar a aspas, aí eu vou colocar o seguinte, ó. Vou colocar aqui o O, né? Vou deixar maiúsculo. O total a ser pago é. Aí vou abrir chaves, né? Aí coloco a palavra pago, porque é a variável onde eu guardei o valor para ser pago, tá certo? A variável onde eu guardei para ser pago. E vou dizer, e você ganhou um desconto
de... Aí eu vou colocar aqui o desconto, eu botei na palavra desconto. Desconto. Tá certo? Vamos botar um obrigado pelas suas compras agora? Bora. Obrigado pelas suas compras. Obrigado pelas suas compras. Vamos botar para rodar, ver se tem algum problema no nosso programa. Opa, tá ali, tá faltando os 2 pontos. Eu sempre esqueci esses 2 pontos. Esqueci lá no Elsa. Listar o número de camisas. Vamos pegar pelo menos que botar 4 camisas. Cada uma custando R$12,50. Pronto, pessoal. Vai dar um desconto de R$1,50, né? Então, o valor total pago é R$48,50, né? E você ganhou um desconto de R$1,50, né? De 1,5. Obrigado pelas suas compras. Vamos fazer agora, se eu comprasse agora mais camisas. Vamos comprar agora 8 camisas, custando um preço de R$12,50. E agora nós ficaremos com... O valor pago é R$95, já está certo, né? Que daria R$100, né? 5% de desconto é R$95 e R$5 de desconto. Obrigado também pelas suas compras. E aí a gente pode fazer agora com 20 camisas. Cada um custando R$12,50. Tá certo? Agora você vai pagar R$232,50 com desconto de R$17,5. Obrigado pelas suas compras. Beleza? Resolvido aí o problemazinho do seu Tanaka. E aí, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Digo a vocês, o conselho que eu posso dar a vocês é praticar. Pratiquem bastante, tá certo? Procura aí refazer nossos programazinhos, criar outros, ter ideia de algum programa aí, para vocês construírem novos programas. E aí só se faz, só se aprende quando você tem prática. Quando você começa a praticar, fazer, você faz aí várias vezes, tá certo? A partir dos nossos programas, tenta criar o de vocês também. Valeu, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.